Oi, queridos irmãos, amigos, saudade, né? Que bom poder estar pelo menos falando para vocês, certamente também com vocês, porque eu sei que nesse momento muitos de nós, das pessoas da nossa comunidade estão reunidas em casa, certamente, para compartilharmos mais uma vez a palavra de Deus, compartilhar sobre a nossa vida, compartilhar nossas experiências nesse momento ainda de isolamento, né? E à medida que o tempo vai passando, algumas coisas vão se acomodando, algumas coisas vão ganhando lugar, outras continuam ainda bem desajustadas, mas na tentativa de que tudo possa encontrar o seu devido lugar na nossa vida e que possamos, por isso mesmo, dar continuidade a tudo quanto temos que fazer. Eu desejo te encontrar nesse momento agora, querido, em paz, com a sua família, com as pessoas que você ama. Eu desejo sinceramente que, a despeito de toda a circunstância que temos passado, que o Espírito Santo esteja contigo, esteja em ti, trazendo todo o discernimento, todo o entendimento e, sobretudo, a obediência necessária para que possamos passar por essa situação da maneira mais tranquila, na medida do que for possível. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família. É uma grande alegria poder falar contigo e certamente levar para você a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, que já tem falado conosco de maneira muito especial. E a minha oração é que essa palavra encontre um terreno fértil, que o terreno do teu coração seja um solo fértil para receber essa palavra e que ela seja transformadora para você e para os seus. Que Deus te abençoe, queridos. Eu fiquei pensando, nós tivemos domingo passado, domingo de Páscoa. Semana passada celebramos então a Páscoa, o novo nascimento, a libertação, a nova vida que temos em Cristo Jesus. E foi muito bom quando eu vi a fala do Renato, que nos trouxe domingo passado, nos lembrando da importância da obediência, de que uma nova vida, ela exige a obediência, de que quando nos dispomos para essa nova vida, ela passa indiscutivelmente pela obediência. E nesse sentido, eu fiquei pensando em quantas coisas nós tínhamos pensado, certamente você, na sua família, todos nós tínhamos pensado para a celebração da Páscoa. Né? Naturalmente, muitas igrejas preparam musicais, preparam mensagens especiais, porque é uma celebração cristã. Independente de qual seja a sua orientação religiosa, mas todo o contexto cristão, ele celebra de uma maneira muito festiva, né, a nossa comemoração da Páscoa, dessa nova vida que temos pela liberdade que Cristo nos conquistou na cruz. E eu queria partilhar hoje especialmente com você sobre o que nós tínhamos planejado. Eu tenho certeza que na sua família muita gente tinha pensado em viajar, é um feriado, certamente. Muitos de nós tínhamos agendado, já estava lá na nossa agenda uma viagem, tínhamos aí um feriado prolongado, ou então um almoço especial na família, a troca de chocolate, né, a troca de bombons, os ovos de Páscoa que tanto alegra a criançada. Isso faz parte de tudo aquilo que a gente planejou. Mas uma coisa em especial me chamou a atenção, uma imagem me chamou muita atenção nesse domingo de Páscoa que se passou. E eu penso que a maioria de nós também foi muito impactado pela imagem quando foi divulgado a celebração da missa pelo Papa na Basílica de São Pedro. E eu penso que você lembra dessa imagem, né? Foi semana passada. E eu fiquei a semana toda pensando, aquela imagem foi muito forte para mim, vendo o Papa caminhando solitariamente, atravessando a praça, uma praça imensa, uma praça gigantesca, e que certamente era para estar lotada. A previsão que se tinha, certamente como todos os outros anos aconteceu, era de que aquela praça estivesse lotada. Dezenas, milhares de pessoas era para estar naquela praça. E ver aquela caminhada solitária do Papa me marcou muito. A despeito de qualquer orientação religiosa,
era um homem, um religioso que estava celebrando, né, uma das festas da sua religião de maneira absolutamente isolada, sozinho. E imaginar de quantas pessoas estava previsto para estar naquela ocasião e ver aquele homem caminhando sozinho, me fez refletir muito sobre tantas coisas que nós tínhamos preparado. Então, se eu puder trazer um título para essa mensagem que eu queria que nós refletíssemos hoje, o título seria Não Era para Ser Assim. Eu tenho certeza que o Papa Francisco pensou, não era para estar sendo celebrado assim. Eu tenho certeza que você na sua casa, no domingo, ao sentar à mesa com a sua família, também pensou, não era para estar sendo assim. Muitas pessoas que tinham planejado suas viagens, pessoas que tinham planejado um acontecimento diferente para esse domingo de Páscoa, certamente pensou e falou, não era para ter sido assim. Não era isso que a gente tinha planejado, não era isso que a gente esperava que acontecesse, não era para ser assim. E foi esse sentimento que ficou me martelando essa semana. E por isso eu te convido a ler a palavra de Deus para que a gente reflita sobre situações que não eram previstas para a nossa vida, situações que não faziam parte do projeto de Deus para nós, mas que elas aconteceram. E quando a gente pensa nisso, que não era para ser assim, naturalmente eu fui convidada a pensar no plano da salvação. Que Deus cria o homem, esse homem faz uma opção e peca, e ao pecar ele cai, e essa queda faz com que Deus pense em outro plano para nos resgatar. E aí nós temos então as etapas do nosso processo de restauração, da criação, da queda, da redenção e da nossa restauração. Então eu queria que você abrisse tua Bíblia, querido, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, quando fala o que Deus planejou, como que era para ser, como que Deus pensou. E no capítulo 2, nos versículos 17, a partir do versículo 15, eu vou fazer algumas leituras, então você vai acompanhando. Capítulo 2 de Gênesis, o versículo 15, ele inicia dizendo assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. E aí quando a gente vai lá para o versículo 21, continua dizendo assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele e disse ao homem: Esta, sim, é osso do seu osso, carne da sua carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Foi isso que Deus planejou. Deus deu um jardim para o homem. Deus planejou um lugar absolutamente especial para o homem. Nesse lugar tinha tudo. Se você continuar na leitura do versículo, do capítulo todo, você vai ver que Deus pensou em cada árvore. Deus pensou em animais que o homem foi designando o nome, animais que era companhia também para o homem. Deus pensou em uma companheira. Deus pensou com tanto carinho em todas as coisas para o homem, que ele viu que só a companhia dos animais e a própria companhia dele, Deus, não era suficiente, porque o homem não tinha ninguém por igual. Então Deus pensou na mulher, para ser a companheira, para ser a ajudadora desse homem. Então foi isso que Deus pensou. Era assim que era para ser. Mas não foi assim que ficou. Se a gente continua a leitura no capítulo 3, passa uma folha da sua Bíblia, lá no capítulo 3, versículo 13, diz assim: O Senhor Deus perguntou então à mulher:
O que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Pule para o versículo 16. A mulher, então, ele declarou. Olha o que Deus fala para a mulher. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz aos seus filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem ele declarou, olha o que o Senhor diz. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e erva daninha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Queridos, quando a gente vê essas duas situações, do que Deus planejou, do que Deus pensou, do que Deus projetou no seu coração e do que aconteceu, fruto da escolha do homem, fruto daquilo que o homem decidiu fazer para si, a gente vê o paradoxo da história da criação. Porque nós temos a soberania de Deus, que é absoluta, que é inquestionável, mas nós temos também o resultado da escolha do que o homem decidiu fazer, do que ele e a mulher decidiram fazer. E eu fico pensando como caminhar com Cristo, como a nossa história com Deus é formada por esse paradoxo. O Evangelho ele é muito paradoxal, porque à medida que Deus nos diz, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Aquele que desejar ser o primeiro, será o último. Veja o tempo todo como o Evangelho é rodeado desse paradoxo. Os últimos serão os primeiros, é dando que se recebe. A nossa lógica racional, a nossa lógica humana não consegue compreender essa relação que é estabelecida quando nós fazemos essa opção por caminhar com Cristo. E nessa história que nós vemos do que Deus planejou e de que rumo a história tomou pela escolha que o homem fez, a gente repete, não era para ser assim. O homem estava no jardim, o jardim era perfeito, a companhia de Deus era presente na vida dele, ele tinha uma companheira, ele tinha tudo que estava ao seu dispor, não era para ele sofrer. Não era para a mulher sentir dor ao parir, não era para a mulher gemer com dores a dar à luz seu filho, não era para o homem trabalhar e do suor do seu trabalho ter a comida, porque ele já tinha tudo no jardim. Não era para o homem morrer, porque a palavra diz, do pó você veio e ao pó você vai voltar. Não era para ter sido assim. Não era essa a proposta da criação. Não era esse o projeto de Deus para o homem. Mas foi isso que aconteceu pela escolha que esse mesmo homem, pelo livre-arbítrio que Deus permitiu ele ter, o levou a construir. E quando a gente vê então que essa nossa história ela é o tempo todo escrita, desde a criação, passando pela queda, da nossa redenção, o poder que nós temos, de tudo aquilo que nós escolhemos fazer, o quanto nós cooperamos ou não para o que Deus tem estabelecido para mim e para você. Que dependendo das nossas escolhas, hoje nós estamos vivendo num momento em que a gente fica pensando, mas eu fico ou não em casa? É melhor eu ficar ou eu já volto a trabalhar? Você tem, queridos, a liberdade de escolher. Apesar de todas as orientações que se tem, de todas as ênfases que têm sido dadas, de todo o alerta que tem sido feito, você tem a opção, você tem a escolha de de ficar ou não na sua casa. Mas eu retomo a fala tão bem elaborada que o Renato nos trouxe, a obediência. Sejamos obedientes, porque a voz do Senhor, o próprio Deus está nos orientando nessa circunstância. E aqui nessa palavra nós vemos o poder das nossas escolhas. Como as nossas escolhas interferem naquilo que Deus tem pensado para nós, nesse paradoxo todo. Mas sabe o que alegra o meu coração e que de certa forma traz a paz que eu preciso quando eu penso em tudo isso? É que apesar das nossas escolhas,
seja ela qual for, da mesma forma como foi na escolha feita pelo homem e pela mulher no jardim, Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem um projeto estabelecido para mim e para você. E a despeito de qualquer escolha que eu ou você façamos, Deus é fiel à sua palavra. A palavra de Deus não é frustrada. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados. A despeito de qualquer escolha que eu ou você façamos nesse momento ou futuramente, ou das escolhas que nós já fizemos, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta atrás. O que Deus determinou para a minha e para a tua vida, Ele vai cumprir. Ele é fiel à sua palavra. E é isso que alegra o meu coração quando eu penso, meu Deus, não era para ser assim. Eu sei que não era para a gente estar aqui em pleno domingo, no estúdio, gravando essa mensagem. Mas eu sei que o Senhor é fiel e que a tua palavra vai se cumprir na nossa vida, a despeito de toda essa circunstância. Porque o Senhor, queridos, Ele honra a sua palavra. Ele honra o seu nome. O nome dele vai ser glorificado a despeito de qualquer circunstância. E é nesse sentido que eu queria que nós pensássemos. Que esse vírus, certamente, ele é 100% resultado da responsabilidade humana. Eu não comungo. Eu não concordo com tantas falas que a gente vê. Ah, mas isso é o castigo de Deus. Ah, mas é Deus lançando isso no mundo para a humanidade se arrepender. Deus não lançou esse vírus. Eu não creio, porque esse vírus, ele é produzido, ele é fruto do pecado meu e seu. Ele é fruto 100% da nossa responsabilidade ou falta dela. E por isso estamos padecendo. E quando eu vejo a ação humana tendo toda essa responsabilidade, eu volto os meus olhos para a palavra de Deus. E eu sei que a palavra dele é fiel, com vírus ou sem vírus, com isolamento ou sem isolamento. A palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus está se cumprindo. O Senhor é fiel e o Senhor estará conosco todos os dias, porque essa é a promessa. Porque se você não enxerga, se a gente olha para o lado e certamente toda hora bombardeados, a gente só vê o mal. A gente só vê a tragédia, a gente só vê o caos. Mas os olhos do Espírito Santo querem nos mostrar também que tem muita coisa bonita acontecendo nesse momento. Tem muita coisa linda sendo realizada nesse momento. Queridos, eu queria tanto que o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais e que nós percebêssemos que há uma luta nas dimensões celestiais, uma luta nas dimensões espirituais que a gente não consegue ver. Anjos lutando por nós, anjos cuidando de nós, anjos guerreando pelo povo de Deus, por todos aqueles a quem o Senhor ama e quer o bem. E eu tenho certeza que esses anjos estão espalhados entre nós. Quantas pessoas estão se dedicando, trabalhando dia e noite, pesquisando, sem dormir, até encontrar a cura, até encontrar a vacina. Quantas pessoas estão trabalhando incansavelmente para levar uma máscara, para produzir uma máscara, para doar uma máscara, para doar um álcool, para levar material de higiene para quem não tem. Pessoas que estão trabalhando para levar água a comunidades carentes que não dispõem de água. Pessoas, estudantes que estão celebrando. Olha que coisa linda, a formatura antecipada para poder ir para os hospitais. Quem de nós não sonhou com a nossa formatura em fazer o tão sonhado baile? E pessoas que estão pouco se lixando para o baile porque eles querem ir para os hospitais. Eles querem estar ajudando as pessoas. Olha quanta coisa linda tem sido provocada por tudo isso. E tudo isso eu vejo é a mão de Deus agindo, é a palavra de Deus se cumprindo, é o amor sendo espalhado, é a bondade sendo multiplicada entre nós, é a solidariedade sendo ali concretizada no fazer de cada um. Eu não vejo só o caos, eu não vejo só a tragédia, eu vejo a empatia, eu vejo a cooperação, eu vejo o cuidado com os nossos idosos. Meu Deus, enquanto um ou outro fala, mas só idoso vai morrer, não importa. Enquanto a gente escuta essas frases, para cada frase que eu escuto desse tipo, eu escuto um monte de coisa linda, de cuidar dos nossos idosos, de quão preciosos eles são, de quanta sabedoria, a vida, tudo que eles têm para nós é tão precioso. Eu vejo tudo isso.
Eu vejo a mão de Deus. Este é o lado bom em tudo que está acontecendo, porque Deus está intervindo na nossa história. Deus está agindo em nosso meio, apesar de toda essa circunstância. Tudo isso que está acontecendo, porque Deus vai agir. Deus está agindo através de mim e de você, através de cada pessoa que dá de ombros para a tão sonhada festa de formatura e já pega o seu jaleco e vai para os corredores dos hospitais. Deus está agindo através das mãos de pessoas que incansavelmente estão costurando nas máquinas de costura, trabalhando nas máquinas para doar máscaras. Deus está agindo através de pessoas que o tempo todo estão procurando de que forma podem ajudar, de que forma podem minimizar esse sofrimento. Porque é assim que Deus agiu sempre, através dos seus servos. Israel saiu do Egito, foi liberta do Egito pelas mãos de Moisés. Deus usou Moisés para libertar o povo, para que pudesse celebrar também a Páscoa. Deus usou homens e mulheres para transformar a água em vinho naquele casamento. Ou você acha que foi simples encher 6 talhas de água, sendo que o poço mais próximo ficava a pelo menos 8 quilômetros de distância, 6 talhas? Uma média de 300 litros. Você acha que Deus fez um milagre sem precisar da mão do homem? Claro que ele poderia, mas ele preferiu fazer um milagre através das mãos daquelas pessoas. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que Deus está escrevendo essa história para fazer um milagre através de mim e você. E o milagre está acontecendo. O milagre está sendo realizado, o milagre chegará através de vidas de homens e mulheres que estão se dedicando diuturnamente para encontrar uma vacina, para encontrar um remédio, para minimizar todo esse sofrimento. Porque é assim que Deus faz, queridos. Porque quando eu olho para o jardim e vejo a escolha que o homem fez, eu penso, não era para ser assim. Não era para o homem ter sido expulso. Mas ao mesmo tempo em que eu penso isso, o Espírito sopra no meu coração e diz, Deus expulsou o homem do jardim, mas o homem não saiu do coração de Deus. Deus não conseguiu expulsar o homem do seu próprio coração. Por isso a palavra dele é fiel, queridos. A palavra dele permanece fiel. E eu queria fechar essa nossa mensagem com a segunda questão que eu queria que nós pensássemos a partir de tudo isso que temos refletido. Não era para ser assim. Do mesmo jeito que não era para o Papa estar caminhando sozinho naquela praça, do mesmo jeito que não era para você ter ficado com 1, 2, 3, no máximo 4 pessoas na sua casa no almoço de domingo passado, do mesmo jeito que não era para ter sido cancelada a sua viagem, do mesmo jeito que não era, a palavra de Deus tem uma segunda questão para nós, daquilo que é para acontecer. E é isso que eu quero te falar agora. Sabe o que Deus planejou para nós, queridos? Quando a gente deu não para Deus, quando a gente disse não para Deus lá no jardim, comendo da fruta do pecado, para conhecer, né, o bem e o mal, a gente deu as costas para Deus. E o Senhor, eu tenho certeza que Deus pensou, disse, também não era para ser assim. Mas a gente fez a nossa escolha. Mas Deus pensou e nos resgatou novamente para si. Porque mesmo antes do haja luz, Deus disse haja cruz. Mesmo lá na criação do mundo, Cristo já tinha decidido morrer por mim e por ti, para nos trazer de volta àquele lugar que nós abrimos mão por conta do nosso pecado. Não era para ter sido assim. E sabe o que Deus quer que nós lembremos hoje? Mesmo estando triste por tantas coisas que nós deixamos de viver, que tínhamos pensado em viver na Páscoa, no feriado, enfim, eu fico imaginando quantos compromissos foram cancelados, quantas viagens, quantos casamentos foram desmarcados, pelo menos eu imagino a celebração, a festa, quantos batizados, quantas festas, enfim. De tudo isso que a gente teve que remarcar, teve que adiar, enfim, eu fico pensando que a gente tem uma esperança. E eu queria que você pensasse nisso, porque eu particularmente me emociono muito, porque hoje era para nós estarmos na nossa igreja.
Não era para eu estar, como eu disse para vocês, não era para eu estar aqui nesse estúdio gravando essa mensagem. Não era para eu precisar de uma câmera, enfim, de uma máquina para gravar essa mensagem, porque era para eu estar lá na igreja, era para eu estar no púlpito, era para eu, apesar da companhia, estamos agora só eu e Lani está gravando, apesar dela ter preparado um ambiente absolutamente aconchegante, não era para a gente estar aqui, era para a gente estar lá na igreja, era para eu ter me arrumado, era para eu ter escolhido uma roupa, já tinha preparado o sermão, e enquanto eu me arrumava, certamente era para eu estar gritando com a Maria Clara e com o Miguel para se apressarem, porque sempre a gente chega atrasado, era para eu estar pedindo para o Ramos se apressar, se vestir, era para eu chegar lá na igreja, era para eu encontrar os meninos do louvor, que chegam sempre antes para preparar tudo, e era para a gente estar vendo já o ensaio final deles, enquanto o culto começava. Era para eu entrar, receber um abraço da Rosinha, do Guilherme, da Lene, da Ju, que sempre ficam ali na recepção de maneira tão carinhosa para nos receber. Era para a gente começar o culto, os meninos do louvor de maneira tão especial, preparar os nossos corações para adorar a Deus, e nós cantaríamos, nós celebraríamos, nós dançaríamos. Era para Beatrice ficar lá na frente dançando, era para, enfim, era para a gente dar as boas-vindas aos nossos visitantes, era para a gente agradecer a Deus, fazer oração, era para nós apresentarmos os nossos visitantes e por isso mesmo nos alegrar a ocasião em que nós levantaríamos, daríamos um abraço um no outro. E certamente eu iria abraçar todo mundo, iria ver a Dailde, era para abraçar, enfim, a Marília, o Kleber, a Inês, cumprimentar a irmã Antônia, a irmã Cleide, cumprimentar todas as pessoas que sempre estão lá conosco, era para despachar as crianças que vão para o culto infantil, e era para as crianças, então, ter o seu momento com a Shirley, enfim, com as pessoas do Ministério Infantil para aprender do amor de Deus. Era para a gente dar os avisos, era para eu ministrar a palavra, ou Lani ministrar a palavra, ou Fernando ministrar a palavra, ou Renato. E certamente depois dessa palavra era para a gente cantar outro louvor, e geralmente a gente canta sempre esse louvor com muita emoção, porque já teríamos recebido a maravilhosa palavra de Deus. E possivelmente a pastora Dailde nos despediria com as bênçãos e talvez a Jube ia se reunir numa pizzaria, os amigos iriam para algum lugar comer alguma coisa e a gente voltaria para casa e estaríamos alimentados para iniciar a semana. Era assim que era para ser. Então, eu não tinha pensado, e não era o nosso desejo, estar trazendo essa palavra em um estúdio através de uma câmera, porque não era para ter sido assim. Mas para terminar, eu quero te lembrar, eu quero lembrar para você e para mim, que mesmo com toda a limitação que essa circunstância nos faz viver, eu quero te dizer o que é para acontecer. O que Deus pensou, como é que é para ser, o que a palavra de Deus tem de promessa para nós. E eu quero que você leia junto comigo, querido. Enquanto você lê, pensando em todos esses cenários que eu te descrevi, que me emocionam muito, de tudo que era para a gente estar vivendo hoje, nós não estamos, mas que você deixe a palavra de Deus entrar no teu coração, no que ele profetizou para Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 65. E a partir do versículo 17, olha o que a palavra de Deus nos diz. Diz para mim e para você do que é para nós, do que está prometido para nós, de tudo aquilo quanto Deus vai cumprir na nossa vida. A palavra de Deus assim nos diz.
Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque eu vou criar uma Jerusalém para o regozijo e o seu povo para a alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e no meu povo eu terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto, de choro ou de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e nenhum idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Nenhuma criança, queridos, e nenhum idoso. Deus não escolhe entre criança ou idoso. A palavra de Deus não nos ensina a escolher entre jovem ou idoso. O Senhor prioriza a vida da criança e do idoso. A palavra dele nos diz, e eu repito, no versículo 20. Nunca haverá nela uma criança de poucos dias e nenhum idoso que não complete os seus anos de idade, pois quem morrer aos 100 anos ainda assim será jovem, e quem não chegar a essa idade será maldito. Olha mais a promessa de Deus para nós. Construirão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa, como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem terão filhos para a sua infelicidade. Não será um povo amaldiçoado, mas será um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Antes de chamarem, eu os responderei. Ainda assim, nem precisarão falar, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feito como que um boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nenhum mal, nenhuma destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Queridos, é isso que é para ser. É isso que está prometido para nós. É essa a promessa do Senhor. Ninguém que o Senhor deu a vida foi para viver poucos dias, seja criança, seja idoso. É essa a promessa de dias perfeitos que o Senhor tem para mim e para você. Então, quando o teu coração entristecer, como o meu entristeceu ao ver aquela cena, ao ver que eu não poderia no domingo celebrar com os meus amigos, que os ovos que eu tinha comprado para Maria Clara, eles não poderiam dar para os amigos, porque a gente não poderia visitar muitas pessoas. A tristeza que esteve no meu coração, e eu fiquei triste, porque a gente não pôde fazer como todos os anos a gente fazia, e o tempo todo essa frase martelava na minha cabeça, não era para ser assim, não era para ser assim. Mas o Senhor nos diz, o Senhor nos traz a promessa do que é perfeito, do que será perfeito na minha e na tua vida. E finalmente, Ele ainda nos traz em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É assim que é para ser e é assim que será. Queridos, todos os dias que tivermos que atravessar, o tempo todo com a sensação de que alguma coisa está fora do lugar, de que não era isso que estava previsto, porque de fato não era esse o roteiro de Deus para a humanidade, mas pelas nossas escolhas é isso que estamos vivendo, não esqueçamos. Um dia toda lágrima cessará, todo choro acabará. Todo sofrimento, toda dor, toda solidão, todo isolamento não terá mais lugar entre eu e você, porque a palavra de Deus se confirma na nossa vida. E é com isso que eu queria que você iniciasse essa semana, mesmo a gente não tendo as bênçãos apostólicas finais da pastora Dailde, mesmo a gente não podendo sair depois do culto para a pizzaria, mesmo a gente não podendo dar aquele abraço, mas tenha certeza de que o Espírito Santo do Senhor nos une
e de que Ele nos fortalece. O Senhor nos fortalece nesse momento, até o momento em que poderemos estar todos juntos novamente, celebrando e bendizendo o nome do Senhor. E isso será em breve. Amém? Queridos, que Deus nos abençoe. Baixa a tua cabeça, convida as pessoas que estão contigo ouvindo essa palavra e tenhamos um momento de oração antes de encerrarmos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, pela forma como o Senhor tem falado comigo de maneira tão especial. Meu Deus, eu te agradeço porque a tua palavra me lembra de que tudo quanto estava previsto e que mudou o caminho, que mudou o rumo daquilo que não era para ter acontecido, daquilo que não era esperado por nós. O Senhor faz de tudo isso benignidade para a nossa vida. Eu te agradeço porque em meio, Senhor, a toda essa circunstância, o Senhor comprova a tua fidelidade para nós. Obrigada, meu Deus, porque eu vejo o agir da tua mão. E eu me alegro muito porque eu sei que a tua mão está agindo através de nós, através de pessoas, meu Deus, que têm sido fruto da tua bondade, fruto da tua esperança, fruto da tua benignidade, para tantos quanto precisam, meu Deus, do socorro e do livramento nesse momento. Eu te agradeço por homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos e idosas, meu Deus, que são bênção na nossa vida e que certamente o Senhor tem guardado e o Senhor cuidará de cada um deles. Meu Deus, abençoa todos os teus filhos. Pai, visita, fortalece, anima. Espírito Santo, dá discernimento. Dá, meu Senhor, a sabedoria para tudo quanto fizermos, que seja de acordo com a tua vontade. Dá-nos uma semana de graça, de paz, de vitória, de força, de paciência, meu Deus. E acima de tudo, meu Deus, que possamos contemplar a tua presença, a tua doce presença em meio a toda essa situação. Porque o Senhor está em nós, o Senhor habita em nós. E assim eu te agradeço, porque eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. E por isso mesmo o meu coração se alegra, porque eu sei como é que vai ser. Não me importa pensar no que estamos vivendo agora, apesar de causar muito sofrimento. Mas o que me importa trazer à minha memória é o que o Senhor tem prometido e certamente cumprirá para todos os teus filhos. Por isso te agradecemos ao tempo em que pedimos que o Senhor guarde e abençoe todos os teus filhos. Em teu nome oramos. Amém. Levante suas mãos, queridos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o tempo todo está trabalhando para nos resgatar e nos restaurar para Ele, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que necessitam do livramento e do socorro do Senhor, hoje e para sempre. E quantos podem dizer amém? Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Fica na paz, que o Espírito Santo esteja contigo e até o nosso próximo encontro.